O saci tem as traquinagens dele de esconder as coisas, né? Ele esconde as coisas, ele vira, ele faz as traquinagens dele, tipo, trançar a crina do cavalo, gorar ovo de galinha, jogar sal, jogar porcariada na comida, né? E vira tábua com prego para cima para você Colocar passar. a criança no meio do espinho. Jogar a criança no meio de espinho. Enfim, faz essas traquinagens. Diz que você prendeu, se você quiser pegar um saci com a peneira, né? Diz que a hora que ele vem com o redemoinho assim, você joga a peneira em cima, ou se não, um terço, né? Um rosário. Você jogar o rosário no meio também, diz que você consegue pegar o saci. Mas diz que cada 1000 peneirados você pega um. Tem essa também. Porque ele é muito esperto. O saci nasce no 7º gomo do taquarussu. Ele leva 7 anos para nascer e vive 77 anos. Depois ele vira uma orelha de pau, né? Aquele fungo que tem na... Ele vira uma orelha de pau. E diz que se o saci esconder alguma coisa sua, tem uma simpatia para ele devolver. Diz que você pegar sumir uma chave sua, por exemplo. Sumir uma chave, você não acha a chave, você acha que foi o saci. Você pega um barbante, esse tamanho assim, e faz um nó. Mas não dá um nó muito forte, não. Você dá um nozinho e fala assim: tô te amarrando, saci, devolve a chave para mim. Aí você espera um pouco. Se ele não devolver, você espera 7 minutos. Você vai dar mais um nó e fala de novo: tô te amarrando, saci, devolve essa chave para mim. Mas não dá um nó muito forte. Você pode dar até 7 nós. Se você deu o 7º nó, tô te amarrando, saci, devolve a chave. Ele não devolver porque não foi ele, você que perdeu mesmo. Agora, se ele devolver, se achar a chave, você vai ter que desatar todos os nós. Se você não desatar todos os nós, são 7 anos de azar. Existem diversos tipos de saci, né? Mas em São Luís do Paraitinga tem 3 tipos. Você tem o saci trick, que é um pequenininho. Tem o saci pererê, que é o moleque lá que o Monteiro Lobato popularizou, né? E tem o saci sassurá. O saci sassurá já é o saci terrível, o maligno mesmo. O pior. O trick a gente fala que é o saci que você vê com os ouvidos, né? Por quê? Porque você tá andando pro mar, você escuta aqueles aqueles matinhos quebrando, aqueles... Então é o saci trick. Diz que ele é pequenininho assim, ó, e ele não fuma cachimbo, ele só tem o gorrinho vermelho. E tem o pererê, que é o que todo mundo conhece, o saci pererê, que é o mais popular, né? Que faz as traquinagens dele por aí, que anda no redemoinho. E tem o saci sassurá. O saci sassurá, ele não tem gorro vermelho. Ele pinta o cabelo dele vermelho com urucum. E ele anda pelado. Ele anda pelado e tem o olho de fogo, e ele anda com duas brasas. Ele fica balançando, jogando ele anda balançando 2 brasas assim. E o que ele apronta? Ele tem os dentes afiados. Ele diz que já maltrata as pessoas, surra as pessoas no mato, surra cachorro. Ele apronta. E até tem uma história de um moleque que gostava muito de caçar passarinho. E disse que o moleque sentou assim de manhã assim para tomar café, né? Fez uma canecada de farinha de milho lá com ele, lá, só quebrou uns biscoitão com a galinha pro meio, lá começou a tomar café e olhando pro pomar assim para fora. Aí disse que ele viu uma juriti. Diz que ele viu a juriti lá e falou assim: nossa, tomou o café rapidinho, eu vou caçar essa juriti. Já pensando na juriti na gordura quente já, né? Aí catou as pedras lá, catou um bornazinho lá, foi atrás da juriti. Aí disse que ele viu a juriti na laranjeira lá, ele foi e mirou. Ele não costumava errar, mas ele mirou, jotou a pedrinha, errou a pedrada. Ela voou mais pra frente. Voou num pé de abacate mais pra frente. Ele foi atrás. Aí foi até mirou, errou de novo. Aí ficou meio chateado de ter errado, né? Começou a ir atrás. E para trás tinha um pasto, para trás do pomar tinha um pasto, depois tinha um matão. E disse que ele deu a pedrada, ele errou, ela voou numa árvore lá no meio do pasto. Ele foi atrás, errou de novo, ela foi na beira do mato. Ele foi na beira do mato, ela deu a pedrada, disse que deu a pedrada, o moleque fala que acertou o passarinho, mas a pedra também que atravessou. Mas ele ia falar, errei. E foi atrás de novo. E assim ele foi entrando. Ele foi entrando no meio do mato. Daqui a pouco a juriti sentou na beira do taquarussu lá. Ele foi, daqui eu não erro, não tem jeito, não tinha jeito de errar mesmo. Disse que ele mirou, deu a pedrada, disse que acertou no meio da juriti, assim, acertou que a pedra entrou. A pedra entrou, do que entrou, deu aquele pé de vento, o redemoinho de vento, assim, ó, e só viu o saci saindo de dentro, era um saci sassurá. O sacizão com aquele olhão de fogo, dando risada pra ele, assim, e aquela vento, diz que as árvores começaram a fechar, e aquela ventania e tal. Aí disse que ele desesperou, saiu correndo, largou estilingue, largou bornar, tudo, saiu correndo em direção para sair na trilha da mata, né? E disse que ele conseguiu sair. Quando ele saiu, ele foi correndo para casa, estava o pai e a mãe dele e os irmãos dele procurando ele. Já era final de tarde, tá quase escurecendo. E ele ficou o dia inteiro no mato caçando passarinho. E era o saci sassurá que estava querendo fazer ele se perder no mato.
Eu sou Maurício Pereira, eu sou escritor e ilustrador. Eu nasci em Taubaté, mas a minha família é toda aqui de Redenção da Serra, do município de Redenção da Serra. Meus tios-avós, meus bisavós, meus pais, né? Todo mundo é daqui. E eu fui criado um pouco aqui em Redenção, um pouco na atividade. E depois, quando eu tive a idade de entrar na escola, eu fui morar em Taubaté. E lá eu me formei, depois fui embora para São Paulo, vivi em São Paulo. E daí eu conto um pouco para vocês de como que eu comecei nesse mundo de história da assombração. Legal. Então, essa história de contar a história de assombração, onde é que você bebeu? Em que fonte você bebeu, cara? Então, meus pais eram daqui, a família toda daqui da Redenção da Serra. Nessas terras aqui, no bairro do Retiro, Tá escuro, mas depois a gente mostra elas de dia aí. é tudo terra do meu avô, né? Depois que meu avô faleceu, ficaram os pedaços de terra para meus tios, meu pai, né? E todos moravam aqui, né? Ainda moram, tem gente que, meus parentes, meus primos, né? Os herdeiros ainda moram por aqui ainda. E nessas terras tinha muita história de assombração. Então eu cresci ouvindo as histórias de assombração que meu pai me contava, meus tios me contavam, os empregados contavam, enfim. Mas você ouvia na roça ou na cidade? Porque Eu é bem ouvia diferente, né? Eu ouvia na roça e eu ouvia na cidade. E qual que era a sensação da criança? Ah, quando você é criança, você Você acredita em tudo? acredita em tudo. Perde o sono também. Ah, depois que eu acho que com o tempo eu meio que me acostumei. Contava, você ouvia contar várias vezes, né? Você vai, opa. E aí você fala assim, ah, peraí, pode ter alguma coisa diferente por aí. Ô Maurício, você não falou sua idade ou data do seu nascimento? Ah, eu nasci em 12 de outubro de 1973. 73. 73. Você tem quantos anos, então? Eu tenho 50 anos. 50 anos, parece mais novo, né? Eu- Não falaram pra você? Já me falaram que eu sou mais novo. É, É o espírito, né? é o de espírito, repente. é. Legal. Ô Maurício, quando é que você começou essa história de contar e de desenhar? Porque você faz uma diversidade, né? Você faz livro e ilustração, é isso? Isso. Aham. Então, a parte de desenhar e de escrever, eu sempre gostei desde criança. Você é daqueles que ficava desenhando na escola Isso. enquanto o professor estava falando? Ah, o professor pedia, venha fazer um desenho na lousa, o professor me chamava, falava, ia lá desenhar Aham. um desenho na lousa. E sempre foi desse, fazer desenho, fazer caricatura dos outros, Uhum. pra, pra tirar sarro. Mas isso será que no curso primário já fazia, não? No curso primário não, mas a partir do colégio pra frente eu já fazia. Do colégio pra E frente. eu trabalhei 5 anos na Volkswagen, então eu trabalhei de peão na linha, né? Ah, é? Aí trabalhar com a peãozada na linha de produção é engraçado, né? Ah, é? É engraçado. Eu não sei se eu ia achar engraçado. Não, mas você achou um jeito de achar engraçado, Não, né? o serviço é puxado, o serviço é pesado, Ah. mas assim, o pessoal é divertido, então Ah, você fica leve, fica mais leve. E o pessoal segurava o meu serviço para eu poder desenhar alguém, para sacanear alguém, entendeu? Pode crer. Aí eles faziam o meu serviço pra eu ficar parado Pra desenhando. poder tirar uma entendeu? no desenho com daí alguém. eles penduravam, a gente chamava do elefante, né? Que ia com o carro, com o Gol. Na época era o Gol que fazia, Gol e Paraty. Pro desenho ir circulando, o pessoal, o fulano, daí tirava um sarro do fulano. Enfim, tinha isso. E você desenhava nessa época, tinha mais papel à disposição, né? Sim. Hoje eu tô percebendo que é difícil até de achar papel assim, né? Não, assim em casa, outro dia eu precisava anotar um recado, não tinha papel. Hoje em dia o pessoal anota muito no celular, né? Pois Faz é. anotações no celular, então... Na Volkswagen, por exemplo, onde você arrumava papel? Não, tinha papel que... não Pra era limpar a mão de graxa? Não, papel que vinha de embalagem, Ah, de peça. pode crer. Então a gente desenhava naquilo ali, Aham. que tinha na mão ali por perto. Tá. Às vezes tinha um ou outro que trazia até umas folhas de Já sulfite, pra ajudar. já pensando, amor, você vai fazer um desenho do cara Aham. aqui, vou deixar aqui. Então eu fazia esse tipo de brincadeira. brincadeira, né? E de brincadeira o negócio acabou ficando sério, né? Porque Hoje é a sua profissão? eu me formei, depois que eu fui para Taubaté, eu fui estudar no colégio Monteiro Lobato, né? Me formei. Aí depois eu prestei vestibular, fui fazer publicidade e propaganda em Taubaté, que era o mais próximo do que tinha na época do que eu podia fazer com artes, né? E aí depois eu me formei, eu fui embora para São Paulo. E eu fiquei 17 anos em São Paulo trabalhando em agências e editoras, né? Agências de propaganda e editoras. E depois eu voltei, em 2012 eu voltei. Mas eu sempre trabalhei com publicidade, e agora 20 anos para cá com editorial, né? Com a parte... Então é o seu trabalho, É o é meu a sua trabalho, eu profissão. vivo de livros. Você vive de livros Eu vivo no de Brasil. livros. Isso. Porque eu tenho os meus livros e para a editora que eu trabalho, que é a Editora Santuário, lá eu faço projeto gráfico, faço capas de livros. Então eu vivo de livros. Eu tenho um emprego fixo, CLT, com livros e faço os meus trabalhos, os meus livros. E você vende seus livros, eu estava escutando quando a Agostinha estava te entrevistando,
Você vende pelo Instagram. Eu vendo pelo Instagram também. Vamos dar o Instagram logo aí pra O turma. meu Instagram é O Mal Assombrado, Mal com U de Maurício, não é que tá escrito É pra errado, confundir não. mesmo, É a povo pra- instigar a curiosidade, É, né? o Mal com U. Porque eu falei, pô, os caras escreveram errado. Não, tá certo, é Mal de Maurício, É né? mal de Maurício. É trocadilho com o Maurício com o Mal Assombrado. Pô, são dois Maurícios já de Taubaté, né? Maurício de Souza e Maurício Pereira. Não, acho que o de Souza, acho que é de Caçapava, não é? Ah, não sei, mas eu É, sempre escutei que é. ele é de Taubaté. É, tá tudo junto. Caçapava antigamente era Taubaté, né? Legal. Escuta, o que você lia e via assim, pra você poder se inspirar pra desenhar? Você copiava alguém Eu copiava muito desenho. Eu fazia os meus desenhos também, mas eu no papel de seda, não? Não, Daquele jeito, não? sem colar. Eu fazia Sem colar. Sem colar, eu fazia muito desenho, eu lia muito quadrinho, né? Comecei com Turma da Mônica, do Maurício Os quadrinhos Souza. brasileiros. Gostava de coisas do Ziraldo. Eu li depois, eu fiquei adolescente, eu gostava muito de Chiclete com Banana. Pô, era Nossa, bom, Chiclete Angeli, né? Angeli, Laerte, eu gostava muito, cara, o Glauco. Então eu lia muito a revista Mad, que era aquela americana Eu também, cara. Nossa, Você comprava a americana mesmo? Não, eu comprava... Já brasileira, né? Tinha uma versão brasileira já. É. E eu lia muito o quadrinho da Marvel, da DC Comics, Batman, Homem-Aranha. É. Mas o que eu mais gostava era o Conan. Eu gostava muito de Conan Conan. Bárbaro. Que era aqueles desenhos em preto e branco, que era o que eu mais gostava. Aham. Que era coisa mais de terror mesmo. Eu tinha essa veia pro terror. Por causa Você das gosta histórias do da meu coisa pai. assombrar, né? É. Então eu lia muito Conan. Uhum. Muita história do Conan. Tem até hoje as revistas, enfim. E Você guarda as revistas? Eu tenho até hoje. Você acredita que eu colecionava isso? Eu tinha, assim, caixas e caixas. Sabe o que virou isso? Ah. Minha passagem para a primeira viagem para a Europa. Pagou a minha viagem, pagou a Verdade. minha Eu estadia ainda lá. tenho aí, ó. Boa ideia. Porque vale muito isso, vale cara. dinheiro. Vale. É? Eu tenho coleções do Homem-Aranha antigas, da editora Abril. Aham. Eu lembro até hoje, o primeiro gibi do Homem-Aranha que eu comprei foi o número 3 do Homem-Aranha da editora Abril. Tinha ele na parede, grudado na parede, assim. Aí depois eu fui numa outra banca, achei o número 2. Nossa, eu falei, nossa. Era uma Aí glória, eu né? fui caçar o número 1. É. Aí eu cacei o número 1, dei os 3. Falei, agora mês que vem vai sair o número 4. Enfim, colecionava, né? De Legal. quadrinhos. Então eu gostava muito de copiar desenho, dos quadrinhos. E eu já desenhava, começava a copiar desenho, John Buscema, que pra mim foi um... Will Eisner também. Will Eisner. É, Eu o tenho Spirit, né? o Spirit. Eu tenho aquelas graphic novel do Will Eisner, o Edifício, aquelas do Vietnã. Nossa, eu viajava naquilo lá, o Joy Kubert, também que desenhava Sim. Tarzan. Então eu sempre... Você caçava tudo que tinha de eu caçava tudo gráfico, que tinha. você pegava lá. Gostava, História em sempre quadrinho. Então, e lia muito a revista também, eu lia a coleção Monteiro Lobato, lia aquela coleção Vagalume, enfim, eu sempre fui de ler e desenhar, e escrever também, eu era bom de redação, né? E aí quando eu estava comentando que eu falo que eu entrei na literatura, eu entrei meio sem querer, não foi planejado, não foi assim, eu não tinha pretensão de ser escritor. Eu, em 2006... Isso você tá falando quando você estava lá em São Paulo, na publicidade já, né? porque eu me formei e fui para São Paulo. Daí eu fui fazer um curso de especialização em design gráfico, que era a área que eu gostava mais, de criação, né? Aí eu já tava, na época, eu tinha comprado um gravador de MP3, e o meu pai já era de idade, meu pai estava com 83 anos. Você começou a gravar o que ele falava. Ele falava, Que começava a legal. contar história sobre ação, começava a gravar. Por quê? Porque eu não era casado na época, eu não tinha filho. Eu falei, putz, eu vou ter um filho, mas eu não sei quantos anos meu pai vai viver, e se eu posso esquecer essas histórias, e eu não vou ter essa história para contar pro meu filho. Então eu comecei a gravar e escrever as histórias, passar pro papel, pela linguagem escrita mesmo, registrar essas histórias. E onde eu ia, eu contava histórias sobre ação. Eu sou daqui de Taubaté, sou daqui de Jura? Nação. E lá em São Paulo, eu trabalhava na Editora Globo, trabalhei na Editora Globo. Aí lá só me davam Cascão, Chico Bento e Globo Rural. Porque, Porque você era da roça. Eu era da roça, entendeu? Então porque eu contava as histórias da roça. Tipo, eu lembro quando eu fui para São Paulo, eu trabalhava numa agência, e logo que eu fui, pra mim, quando eu fui para São Paulo, que caipira na cidade grande, né? Tipo, falei, nossa, aqui só deve ter pardal e pombo, né? Aí eu comecei a escutar sabiá cantando, sanhaço cantando, chupim cantando. Eu falei, nossa, tem uma sabiá cantando aqui, que tem sabiá. Aí o pessoal que tava, o que é isso? Eu falei, sabiá, passarinho. Mas como é que você sabe que tem? Eu falei, tô escutando cantar. Aí você ficava admirado, assim, tipo... Você conheceu o passarinho, né? Pelo canto, daí ia ver, tinha mesmo. Aí, então, tinha essas brincadeiras, por causa de ser do interior, enfim, né? E quando que você ia continuar o raciocínio? Continue. Daí então, contando história de assombração, né? Aí quando eu fui fazer a pós-graduação, a especialização em design gráfico, lá no Senac, lá para Cipião, na época, e daí eu tinha que entregar um trabalho de conclusão de curso, né? E eu não sabia o que fazer direito, né? Se eu ia fazer sobre cartazes,
sobre, sei lá, capas de disco, enfim, não sabia o que teria que fazer. Aí o pessoal, faz o de história de assombração, você já tem um pé de história, você falou que você escreveu as histórias do seu pai, faz isso aí. Daí eu falei, boa ideia, assim, já vou ter um livro pronto com as histórias do meu pai para guardar pro meu filho, né? Que legal. Foi os dois que me impulsionaram nisso aí, meu filho que não existia e meu pai. Olha só, coisa da tradição mesmo, né? Foi isso aí, de tradição oral para guardar, registrar as histórias. Daí eu falei assim, boa ideia. Daí eu comecei, na verdade era assim, o meu projeto era o título do livro era O Lado Escuro da Serra. E aí eu fiz esse projeto, né? E no decorrer do curso, como eu decidi fazer um livro, eu teria que fazer vários cursos paralelos para aprender a fazer o livro, costurar um livro, fazer uma capa de um livro, ilustrar um livro, aprender como que é a parte gráfica, os cadernos na gráfica, como é que faz os cadernos do livro na gráfica, enfim. Aí num desses cursos eu conheci uma moça que trabalhava, a Pétula Lemos, que trabalhava na DCL Editora. E ela gostou muito do meu projeto, do livro, né? O Lado Escuro da Serra? O Lado Escuro da Serra. Falei, Maurício, esse livro é vendável, cara, vamos fazer o seguinte, eu levo esse livro seu lá e tento publicar lá na DCL. Mas se você faz um boneco para mim, eu te ajudo, você me ajuda. Vamos falar o que é boneco para as pessoas que não são do ramo. O boneco é um protótipo do livro. Imagina que você tem uma ideia de fazer um livro, você faz um rabiscado do livro, um desenho tosco. Só para a pessoa entender, né? E monta na sequência para a pessoa entender. E eu até tenho um modelo para mostrar aqui. Aí esse é um boneco. E eu fiz esse boneco para ela que foi do Asa Branca, aquela letra da música do Luiz Gonzaga, que ela tinha ideia de fazer uma letra ilustrada para a criança ler o livro e entender o contexto da música, enfim. Aí eu fiz esse projeto para ela, ela levou o boneco do Asa Branca e levou o boneco do Lado Escuro da Serra. Aí quando foi em 2007, saiu o Asa Branca, aí eu ganhei me pagaram pelas ilustrações que eu fiz, né? O Asa Branca que deixa eu até mostrar o livro aqui. Escuta, esse livro foi para as livrarias? Como que é? Tem todas as livrarias. Esse é o Asa Branca. Bonito esse desenho, né? Grafismo bonito. A sombra da pomba passando aqui. E a ironia é que a Asa Branca tá escura aí, né? E o solo laterizado que fala, né? O solo trincado. Laterizado. Se não me engano é laterizado, que é o nome técnico. E aí eu ilustrei. Bonito. Eu ilustrei esse livro, tudo em alto contraste, ó. Ficou muito legal, cara. Esse aí foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Olha só. Só a ilustração, né? Porque o texto não é meu, a letra não é da música claro. do Gonzaga. Eu só ilustrei. Mas então, ficou bacana, cara. Então aqui começa a chuva, começa a mudar a paisagem. Muito legal. Então esse foi o Asa Branca, que foi o meu primeiro livro, meu primeiro trabalho profissional na área de literatura. Né? E você imaginava o que ia acontecer pra frente? Não, eu fiz assim, tipo... Sabe o que eu vou fazer? Você quer que eu faça? Eu faço pra você. Faço. Ganhou um dinheirinho? Eu vou ganhar, vou receber. Ela falou assim, se der certo, eles vão te pagar as artes. Falei, se der certo, se vender. Se fosse provado, né? Porque eu não sabia se ia ser provado ou não o livro. Mas aprovar é o comércio? Não, a aprovação é assim, quando você manda um livro para uma editora, passa por um corpo editorial, geralmente. Então eles avaliam, assim, vale a pena publicar? Não vale. Tá. Então fala com Se valer a pena publicar, você já recebe. Se valer a pena, eles vão publicar, vão te pagar e você termina os desenhos. Curiosidade, você achou justo o preço que eles pagaram ou não? Eu achei porque pagaram o que eu pedi. Então, pra mim foi justo. Não ganharam, né? Não teve choro. Eu acho até que talvez eu tenha... Na época, eu acho que eu pedi pouco, então. Sabe? Porque eu não tinha noção de preço. Você não tinha noção, né? Então, pra mim, tava ótimo. Tá. Né? Hoje, eu acho que talvez eu... Acho que eu cobrei barato mesmo. Mas pra mim, na época, tava ótimo. Você achou o máximo, legal. Eu achei o máximo. Pô, vou fazer o que Ganhei eu gosto. Pelo fazer o que gosta, né? Então, foi isso. Daí, só que ela fez Bom, tinha o Lado Escuro da Serra também. O Lado Escuro da Serra ela levou. E daí, em 2009, ela aprovaram também o Lado Escuro da Serra, que virou Contos de Assombração. Mudaram o nome? Mudaram o título para ser mais chamativo comercialmente. Entendi. Eu concordei, falei, nossa, ficou bem mais bacana mesmo que o Lado Escuro da Serra. Não é... O que é o Lado Escuro da Serra? Pode ser qualquer coisa. Agora, se eu colocar esse é mais comercial, mas eu gosto mais do outro. O outro é mais poético, vamos dizer assim. É mais poético, Agora esse aqui é mais marketing, mais comercial, mais vendável. Verdade. Então, e a intenção da editora é vender, então mudaram o nome. Daí eu falei assim, beleza. Aí eu falei assim, agora você faz toda... Aí, só que daí os desenhos que eu tinha feito o boneco, pedi para fazer... Gostaram muito de um desenho que eu tinha feito em alto contraste, né? Alto contraste é esse preto no branco, assim, meio chapado, meio... Isso, tá vendo, ó? Isso aqui é o alto contraste. Não tem nuances de cinza, né? Tá vendo, ó? Então, por que é um outro que tem esse do Curiango. Escuta. Esse do Curiango até aqui, depois eu conto essa história pra vocês. É aqui? É aqui. Vai contar hoje na fogueira, né?
Escuta, tem uma abelha aqui. Vamos falar para ela viajar, porque senão você é capaz de ser picado Aí por ela. pediram para fazer todas as ilustrações assim em alto contraste. Por quê? Porque é mais lúdico. A criança que A criança, o imaginação leitor, trabalha mais, né? ele vai imaginar como é que é o pássaro, como é que é esse curiango, Uhum. como é que é o vaqueiro aqui, o peão aqui, como é que é o lobisomem, a cara do lobisomem. Cada um vai fazer um desenho na sua cabeça, né? Claro. Então a ideia era essa do livro. Então foi feito o conto de assombração. Escuta, esses contos são os que o seu pai te Esses passou? são os contos que meu pai me contava. Aham. Porque as histórias que eu cresci ouvindo. Então, esse livro é bem fiel às histórias que meu pai me contava. E os outros eu já comecei a colocar coisa minha do meu Pesquisar repertório. mais e tal. É. Escuta, em que circunstância você conta ainda essas histórias? Eu conto as histórias para os meus sobrinhos, conto as histórias para a criançada, assim, que o pessoal quando começa com uma história de Mas o assombração. pessoal já pede, é isso? Pede. Ou você vai se intrometendo e quando você vê, você está contando lá no meio porque da sempre roda? o pessoal conta uma história meio de... Que nem eu falei de São Paulo. Então, eu tava lá contando história, daqui a pouco o cara... Na época da pós-graduação, tinha um cara lá que falou assim, Maurício, eu tenho uma história de assombração, cara. Ele era cearense. E o Edivainer. Ele falou assim, ó, eu vim morar pra cá e eu fui alugar um apartamento, combinei com o corretor e 2 horas da tarde eu fiquei esperando. E em frente ao prédio. E eu olhei pra cima assim, o prédio, né, tal. Eu vi um senhor na sacada do 3º andar, assim, sei lá. E eu vi o senhor lá e beleza. Aí o corretor chegou, eu subi, entramos, paramos no 3º andar, fomos lá olhar os apartamentos lá. Ele mostrou o apartamento pra mim, é um apartamento mobiliado, né, tal. E tá tudo, tinha umas coisas cobertas ainda. E aí eu tinha um porta-retrato, assim, eu puxei o porta-retrato. Era o senhor que tava na sacada. E era era o apartamento que ele já tinha viu. morrido. Lógico que ele não quis alugar o apartamento. Então, aí contou uma história, uma assombração urbana. Daí eu começava a puxar uma história de assombração rural, entendeu? E assim ia contar a história. Hoje, ou seja, você atrai essas coisas. a pessoa sabe que eu gosto de história de assombração também, me conta também, né? Sempre vem, você que escreve, conta história de assombração, vou contar uma pra você. Daí uma conversa puxa a outra, né? Claro. E hoje eu conto história de assombração lá em São Luís pra criançada do projeto lá da Montana lá, que vem de São Paulo. Uma das atividades que eles fazem no interior. É alguma ONG isso aí? Não. Não, O eles... que é Montana? A Montana tem o Guto Pola, lá de São Luís do Paraitinga, ele tem a Montana Raft. E tem a Montana, eu esqueci o sobrenome da parte que faz essas... É uma empresa de ecoturismo, tipo esporte radical, essas coisas. Isso, é a Montana Raft. Mas ele tem a Montana que traz a criançada de São Paulo, como se fosse uma agência de turismo. Traz essa criançada de São Paulo e eles realizam várias atividades na cidade. Sei lá, vai ver tirar leite, vai andar a cavalo, vai pescar. Imersão na vida rural. Uma imersão na vida rural. E uma das atividades deles é escutar a história de assombração. Antes era o Ditão do Virgílio que contava. Que contava. A gente fala o saciólogo. O Ditão do Virgílio. Saciólogo é bom. Ditão do Virgílio. Daí o Ditão do Virgílio faleceu e daí o Guto me chamou para assumir o posto de contador de história da turma. E você pegou, então? E eu peguei, faz uns 2 anos já que eu conto. Mas aí você só compra de saci? Você conta, não, você conta de tudo? Eu priorizo as de saci por causa de São Luís do Paraitinga. Mas eu conto as de saci e daqui eu emendo no lobisomem e se der tempo, só com o corpo seco também. Você se caracteriza ou não? Assim? Não, eu só uso o chapéu. Eu vou mais ou menos chapéu assim, de saci? Às vezes eu uso uma capa. Ou chapéu de roça? Eu tenho um chapéu cata-ovo. Tá aí? Tá aqui. Pelo amor de Deus, pega lá então, cara. O que você tá esperando pra usar? Aí Cata-ovo é porque ele é grande? Eu não sei por que se pode. Acho que é pra catar Porque, ovo. pra botar o ovo aqui dentro, né? Aí o pessoal fala chapéu cata-ovo. Eu uso esse chapéu aqui, coloco uma capa, aí faço um teatro pra eles lá, conto as histórias pra eles. Virou outra pessoa, cara. Outra pessoa e... Não, você tá outra pessoa outra agora. pessoa. A gente devia ter começado o vídeo assim. Então daí eu conto essas histórias pra eles, né? E... Enfim, a criançada gosta, fazem perguntas. Eu acho que, se não me engano, sempre tem uma parte depois que eles têm que reescrever as histórias, contar o que mais gostou. E as histórias de assombração fazem muito sucesso, né? Aí toda vez que tem escola lá, me chamam pra contar essas histórias. E hoje você está trabalhando com... Você falou que trabalha com uma editora lá da Basílica de Aparecida, é isso? Eu faço coisa para santo e faço coisa para assombração. Uma martelada na tábua, tu no prego, como falo, né? Então lá eu faço livros de santos, eu faço Bíblia, faço livros de santos variados, Nossa Senhora, enfim, só livros religiosos. E você faz diagramação e os desenhos? Eu faço projeto gráfico, diagramação, faço capa.
Então a gente faz cuida dessa parte de criação e produção gráfica dos livros. Aham. Eu sou responsável por essa parte. Você tem um escritório ou você trabalha da sua casa? Não, na Editora Santuário eu trabalho lá. Eu Ah, sou você vai registrado lá. É isso. Tá. Eu trabalho... Tem que bater cartão, não? Tem que bater cartão. Tá bom. E eu faço os meus livros por fora, né? Aham, Meus livros- esses livros, como você vai Isso, mostrar daqui a pouco. isso. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você viu essa mudança, né? Que você desenhava num papel com a sua mão, né? Hoje, com a computação gráfica, o que modificou no seu trabalho? Você acha que acrescentou, perdeu? Eu acho assim que, por um lado, facilitou muito. Eu vejo como uma ferramenta, né? A gente fala assim que tanto a computação gráfica hoje como a inteligência artificial hoje são Você ferramentas. já usou a inteligência Já, artificial? eu uso Para desenho? também. Uau! Então a gente usa como ferramenta, a gente cria, imagina uma coisa, pesquisa e depois aquilo ali a gente vai modelando, Tá. certo? Porque o que tem uma vantagem que eu tenho no digital, que eu não tenho no analógico, é o Ctrl Z, né? Tá, Ctrl Z, você errou, você volta. É a borracha, né? É a borracha. Que funciona melhor Agora, do que... se você está fazendo uma capa, fazendo um desenho, você pintou a cor errada, ou derramou a tinta em cima, fazer tudo de novo. Começa tudo Ali de não, novo. você dá um Ctrl Z, já resolve. Então, a vantagem é o Ctrl Z e agiliza o seu trabalho. Ampliou as possibilidades também. Abriu uma gama imensa né? Eu não vejo isso como um inimigo, eu vejo isso Sim. como um aliado. Claro que tem muita gente que vai tomar mercado e muita gente vai, mas assim como antigamente, você falou que tem cara novo, mas eu tenho 50 anos, então eu sou das antigas na parte de produção gráfica, parte de gráfica, né? Em 2002, eu trabalhava na Editora Globo. Eu trabalhei na diagramação depois, mas antes eu trabalhei no fotolito. Explica o que é fotolito, O turma. fotolito quando você tem uma imagem, você tira 4 chapas, 4 transparências, cada um com uma cor, com semic, né? O cian, uma chapa magenta, que é o vermelho, uma cian, que é o azul, o amarelo e o preto. Com essas 4 cores, você faz todas as outras. Então você imprime um livro a 4 cores. E lá eu fazia a diagramação da revista e tirava o fotolito para ir para a gráfica, gravar a chapa e pôr na máquina, que é a chapa que vai na máquina. Para imprimir Para depois. imprimir. Quando veio a Computação gráfica. o PDF, né, que a gente fala, o arquivo PDF, ele eliminou o fotolito. Por quê? A partir do PDF você já mandava imprimir direto na chapa. E daí eu perdi meu emprego na pré-impressão, Mas você chapa, se atualizou, né? mas eu já mexia eu me atualizei e fui para a diagramação. Hoje vai ser a mesma coisa. Hoje quem se adapta, vai ter que se adaptar. Porque a tecnologia vem e é como um asfalto que vem e vai asfaltando a terra arada, né? Não tem como tem como parar. Escuta, e você e essas pessoas que ainda fazem manualmente, existe mercado para elas? Eu acho que sempre vai existir. É. Para os bons sempre vai existir. Assim, não, mas assim, mais um mais purista e tal, assim, não tô falando pro cara fazer para o grande mercado, assim, como arte mesmo. Ah, sim, isso sempre vai existir, acho que isso nunca vai acabar. Um exemplo, nem é tão, vamos dizer assim, é uma arte, mas vamos dizer assim, não é uma coisa manual, assim, é uma coisa mais mecânica já. Tipografia existe até hoje. A tipografia começou com o Gutenberg, né? Se você for analisar. Porque a gente precisa se comunicar. Só que o que mudou foi a ferramenta. É a aí ferramenta, o material da ferramenta, que antes acho que era com chumbo, hoje é com metal, com aço, mas enfim, quando começou a tecnologia offset de impressão, era para a tipografia morrer também. E existe até hoje. Hoje é uma coisa mais chique até você fazer um material requintado com tipografia. Sim. É um material mais caro. Tudo que é meio retrô, né? Sim. Ganha esse status de requinte, de coisa mais cara. Então, sempre vai existir. Eu acho que não... E você é da tecnologia de ponta, pelo jeito, né? Eu navego pros dois lados. Ah, é? Tem tanto mais rústico quanto Mas mais você moderno. faz do mais rústico ainda? Porque Eu faço à mão e faço no computador. Você gosta de fazer à mão? Eu gosto de fazer à mão. É diferente, né? Eu gosto de cheiro de tinta, de papel. Eu também. Eu abro um livro, a primeira coisa é o cheiro dentro. Então eu me dou bem com essa parte, porque eu vim dessa parte, comecei assim, né? Eu não cheguei a pegar o tal do Pestap na gráfica, que é... Na gráfica não, mas na época para fazer o fotolito que eu falei, montava-se artes preto e branco, então você colava... Colado, né? Quando começou a ter os Macintosh da Apple,
né? Se você fazia a editoração eletrônica, que chamam antigamente. Isso, era esse então, nome. eu trabalhava numa agência, eles escreviam um texto, mandavam na Editron, a empresa chamava Editron. Eles imprimiam no papel, em laser, aqueles textos. Aí vinham os textos, eu tinha que recortar e colar na página, montar uma página com jornal, sei lá, por exemplo. Eu recortava, montava as tirinhas, deixava o espaço para foto. Aí eu tinha que passar branquinho ou guache branco em volta para não dar sombra no fotolito. Enfim, Nossa. eu comecei assim, Aham. e depois, mas não foi muito tempo. Aí já mudou, Já já começou no computador, eu já fui pro computador. Tá. Então eu peguei essa... Você imagina para onde vai isso? Porque a gente está sempre inovando, né? Para onde que tem espaço para inovar dentro da sua área aí? eu acho que, por exemplo, na minha opinião, o livro nunca vai acabar. O livro O nunca vai papel- acabar. O papel eu acho que não vai acabar, não. Eu acho que Tem o prazer de pegar na mão, né? De cheirar. assim, pode até ser que acabe, pode, mas vai demorar muito ainda. Eu não vejo um mundo Não, mas sem... peraí, mas eu tô falando de inovar em termos de ferramenta que você pode usar para fazer, para executar isso aí. Hoje com a inteligência artificial é um mundo sem limites. É um mundo E você não tem um receio da inteligência artificial? eu não costumo ter medo de tecnologia, né? Perguntar justo para quem conta história de assombração. Se eu vou ter medo de Medo de assombração ou vou ter medo de tecnologia? Medo de- Então, eu acho assim que não vai acabar, né? Então, Legal. eu uso inteligência artificial para os meus posts do Instagram, ficaria inviável tanto em tempo quanto financeiramente tempo. para eu poder fazer, porque eu costumo fazer carrossel com as histórias. Então, pra fazer- Carrossel é o quê? carrossel quando são vários, é um post com até 10 cards, né, que a gente fala, Ah, que você tá. vai passando. Aham. Eu costumo contar as histórias com carrossel. Uhum. Então, para eu fazer 10 artes, para postar fazer uma postagem com aquarela, que é a técnica que eu gosto, não daria tempo. E se eu fosse pagar para alguém fazer, levaria o tempo e eu teria que desembolsar uma grana Então violenta também. apela para IA. Aí eu fiz um curso lá e aprendi a mexer e falei, agora eu vou fazer meus prompts. A gente fala prompts, né? Que é Aham. a conversa com o computador, né? Então, E você dá informação por escrito ou, eu dou por escrito. falado? Por Dou escrito, é. Eu faço tipo uma linha de comando para ele, um texto lá e passo para ele e ele faz. Isso tem disponível para qualquer um ou você tem que pagar para usar isso aí? Tem o disponível gratuito, né? Que não é tão bom de repente. Ele é bom. É? Ele é bom, só que ele é limitado, né? Uhum. Você pode fazer um número X por dia só de Ah, artes. tá. Agora, se você pagar o pago... Quanto você quiser. por exemplo, o chat GPT, que tem o Dali, que é o que faz os desenhos junto, né? O Dali é o nome da ferramenta que faz. É o Dali. É Dal-I, né? Fala Dali. Ah. Ele, por exemplo, ele faz 15 desenhos para você por dia. Você pode fazer por dia. Isso é grátis. Isso, é grátis. Agora, se você quiser fazer mais, ele até gera mais, mas daí demora. Aí você entra na fila. Tá. Entra na fila. Agora, se você pagar, você pode fazer infinitos por dia. E outra, a ferramenta de inteligência artificial, que é o chat GPT, o Dali gratuito, ele tem, sei lá, 3 milhões de parâmetros. Ou seja, ele faz a comparação e gera as imagens até aquele número X de parâmetros. Se você passa a pagar, ele vai para até 130 bilhões, sei lá. Nossa. Então é muito... Sei. Ou seja, ele tem muito mais conhecimento para ele fazer e entregar aquilo para você. Você está pedindo, né? Você está pedindo. Escuta, você não deve ter nada de inteligência artificial. Você falou que usa no Instagram, né? Não, é só no Instagram. Depois eu olho no Instagram, lá eu pego um carrossel, as pessoas Isso. vai passando enquanto a gente Isso. conversa aqui, né? Então, assim, a inteligência artificial eu acho que veio para somar. Sim. Claro que ela não veio só na arte, né? Ela vem em todas as áreas, todas né? as áreas. Então, vai tomar emprego, muita gente vai. E no curso que eu fiz, eles falam que estimam que 90% da mão de obra vai ficar sem ter que fazer. Você sabe que eu já ouvi gente falar que a gente vai ter que partir para aquela coisa de renda mínima, porque não vai ter trabalho para todo mundo. As empresas que trabalham com tecnologia de inteligência artificial já tem projeto de fazer isso. Porque eles vão lucrar muito e vai ter que dividir esse lucro de alguma forma, porque vai desempregar muita gente. Agora, o que eu penso é, para mim o trabalho dá sentido à vida, né? Sim. Agora, uma pessoa vai receber dinheiro sem ter que trabalhar, eu fico imaginando que vai ficar faltando sentido para a vida das pessoas.
Vai viver muita gente como aposentado, né? Vamos dizer. Pois é, porque pra mim, Aposentadoria forçada, né? eu não vejo graça de ficar sem fazer Não, eu nada. também não. Eu falo assim que tá chegando a hora de eu aposentar até. Eu falei assim, bom, eu nunca vou parar, porque eu faço os meus livros, faço as minhas Pois coisas, é. eu tenho que fazer uma atividade paralela, né? É. Agora, quem não tem, por exemplo, a pessoa que sempre trabalhou numa coisa mecânica, uma coisa Talvez fábrica, esses queiram descansar, né? esses queiram descansar ou vão arrumar uma outra coisa para fazer. Tomara que arrume, Vai ter que arrumar uma outra opção, uma outra atividade para não ficar parado, né? Eu acho que ficar parado não é A uma, máquina não é uma ferrou. opção. Tá certo. Escuta, você quer mostrar algumas coisas Então, mais que você faz. aí eu Vamos estava lá. falando dos livros. Esse livro aqui foi escrito no programa do PNBE do governo em 2010 e o governo federal na época comprou uns 60 mil livros desse aqui. E você ganhou alguma coisa? Sim, a editora escreveu, no contrato falava que podia fazer outras vendas e tal, mas nem sabia que existia esse programa do governo, né? É. E daí o governo comprou 60 mil livros e distribuiu em todas as escolas públicas do país, né? Aí a editora veio e me chamou de novo e falou assim, Maurício, você vai ter que fazer mais livro. Uhum. Tem autor que passa a vida inteira querendo vender um livro pro governo, não vende. Você faz o primeiro, E vende? já te chama, Daí eu falei assim, então tá, eu faço outro. Só que daí eu tenho uma coisa, eu não gostava muito de fazer sempre a mesma coisa, eu gosto de fazer diferente, né? Fazer a mesma coisa, mas de formas diferentes. Aí eu falei, então eu vou fazer em quadrinhos. Aí eu fiz o Caos de Assombramento em quadrinhos. São algumas Você histórias. mudou o nome? Assombramento. É um outro livro, Sim. mas envolvendo assombração. Aham. Aí eu fiz em quadrinhos. Daí aqui eu adaptei umas histórias que o meu pai me contava, mas eu já adaptei para a linguagem de quadrinhos também e coloquei coisas, já inventei umas histórias aqui também. Suas, da sua Do cabeça. Corpo Seco e do Andarilho da Noite aqui, já é coisa que eu fiz da minha cabeça. E foi bom? Teve boa aceitação isso aí? Não? Teve. Então, aí em 2011 o governo comprou isso aqui também. Então eu tive 2 Gente. livros seguidos vendidos para o governo federal e distribuídos em todas as escolas públicas do país. Tanto que às vezes, mesmo no Instagram, às vezes eu publico os livros lá, comento dos livros, o pessoal, não, você... Eu estudei com esse livro na escola. Eu li esse seu livro na escola, agora, eu nunca achei seu livro, agora eu sei onde eu posso comprar. Tipo, Que sabe? legal. Então é bem bacana por causa disso aí. E daí eu falei assim, daí eu não parei, daí depois encomendaram um outro, que era do Corpo Seco. Esse do Corpo Seco também quis fazer diferente. Aí eu na época eu tinha ido para o Ceará, e daí na volta eu falei assim, vou fazer um negócio como se fosse literatura de cordel. Aí eu fiz a história Que do Corpo Seco legal. contado em versos. Você que bolou os versos. Eu que bolei os versos. Aí foi feito todo em versos. E esse livro, ele tem uma característica que foi... Os desenhos, o primeiro foi feito a nanquim, o segundo feito a nanquim, só é quadrinho. Esse aqui eu fiz a caneta Bic, inteirinho feito a caneta Bic. Cara, que máximo, viu? Então, Bicho? ó, Muito legal isso. Aqui a caneta Bic colorida, né? E aqui preto e branco, caneta Bic preta, né? Preta. Então todo feito em caneta Bic. Muito legal. E então esse livro foi... Você não quer ler um comecinho daí, só umas 2 quadrinhas, pra sentir como é que é a coisa em cordel? Eu vou ler Dá pra você ler aí? Tá com luz boa? Tá, quer ver? Você não precisa Deixa de eu óculos pegar. ainda? Não. Porque eu com 50 eu comecei a precisar. Eu até preciso, se for fazer coisa muito detalhada, para desenhar, às vezes eu uso. Para ler eu não preciso ainda não. Ainda mais essa letra que tá grande. Eu vou ler um pedaço aqui, uma Isso, quadrinha. lê um pedacinho. Há quem diga que é tudo mentira, que é tudo invenção. Mas falta coragem para ir lá confirmar se existe ou não a tal assombração. Isso aí é aquela coisa, o pessoal fala, não existe. Então vai lá na beira do mato, lá ver se não tem nada. Aí o cara não quer ir, né? Se não existe, por que não tem medo de ir lá? Então, É verdade. o medo é uma coisa que... O medo é uma coisa Esse que... livro ele foi vendido em 2014 para o governo de Minas Gerais e ia ser distribuído em todas as escolas públicas do estado. Mas daí, não sei, teve um rolo lá na época, lá acabou cancelando as compras na época, mas senão ele estaria nas escolas públicas de Minas, Corpo Seco. Né? Bom, daí falaram para mim, você precisa começar a fazer alguma coisa sem ser assombração, você vai ficar marcado como assombração. Eu falei... Uai, mas e daí? Não, né? então, mas enfim, daí quiseram que eu fizesse outra coisa. Eu falei, Mas você gosta de desafios também, daí né? eu falei, então tá, eu fiquei assim, ó... eu acho muito legal as histórias, os contos de fadas, né? É. E os contos de fadas, se você for analisar a origem, é pior que as histórias de assombração que tem por aqui, porque são assombrações meio reais, né? É da vida comum, né? Da vida comum, né? Idade Média, então, imagina. Aí eu fiz a Rapunzel do Sertão. A Rapunzel do Sertão é uma releitura, né, do conto de fada dos irmãos Grimm. Sua releitura, É a né? minha releitura. Adaptada à nossa realidade brasileira. No caso aqui, o sertão nordestino. Então aqui a bruxa é uma cangaceira, né? A princesa... Bruxa é uma cangaceira. A bruxa é uma cangaceira, o príncipe é um vaqueiro. Enfim, a princesa, a Rapunzel mora numa torre lá na Grécia, lá no meio da Caatinga, né? Podia ser uma torre de cactos, né? Podia ser, né? Não, Uma mandacaru. tem os cactos embaixo. Aham. Tanto que na história da original,
a bruxa, o príncipe tem os olhos furados pela bruxa. Aham. Aqui no ele cair do coisa, ele fura os olhos no cacto. No cacto. Então O cacto entrou. É isso. Aqui a adaptação que a bruxa não usa vassoura. Ela usa os urubus que carregam ela para subir a Ah, torre. que legal. Então tem essas adaptações Livres, bem livres, livre, né? Então fiz esses livros. Aí em 2015, tem mais esses dois aqui que eu fiz para criança, né? Bem pequena, que é o Fala Bicho, que são a Que coruja. legal, você é bem versátil, né, A coruja cara? pia, o sapo coacha, Coacha. né, a galinha cacareja, a vaca muja, enfim. Aí tem desenho para criança, tudo bem colorido. E isso vai pra livraria e fica lá, assim, Fica. e vende ou não vende. Isso, vende. Vende. Agora, aí, foi em 2015, a editora Santuário pediu para fazer ilustrar uma música. Eles tinham gostado daquela ideia da letra ilustrada do Asa Branca. Asa Branca. Aí eu fiz a letra da Mãe do Céu Morena, do Padre Zezinho. Daí eu adaptei. Isso aí tudo é eles que vê direito autoral, essas coisas é Isso, com eles, né? Isso. Você só ilustra. Esse livro aqui Nossa, tem uma ficou outra bonito inovação. esse desenho, né? É pintado no computador. É, mas esse é ficou Photoshop. bonito. Ainda Teria mais que feito- você botou ela bem morena, né? Ele teria feito no Photoshop. Essa aqui, eu não tenho uma arte física. Manual. Não tenho. Isso aqui é tudo no computador. né? Olha. Então, aí eu fiz esse diferente também, que eu quis variar de novo para fazer no computador. Eu fiz um curso, daí falei, agora eu vou pôr o curso em prática. Então, Eu nem imagino como que faz isso hoje em dia. fiz a Mãe do Céu Morena. E daí em 2019 eu fiz o Histórias da Assombração pela Sankofa Editora. Esse aqui já são lendas do Vale do Paraíba que eu adaptei para quadrinhos. Essa é a primeira lenda aqui, do Barqueiro da Meia-Noite. Né, tem o Barqueiro da Meia-Noite, o Corpo Seco, tem a Mula Sem Cabeça, o Lobisomem e o Defunto na Rede. Ah, o número é a página que ele tá. Esse número já é a página. Né? Tem o personagem e a página. Então esse barqueiro é lá de Jacareí. Tem uma época lá que não existiam pontes, né? No século XVIII, XIX. Então as pessoas faziam a travessia do rio por barcos. E então tinha os barqueiros que faziam a travessia. E numa época lá apareceu um barqueiro que pegava a pessoa de um lado e não entregava do outro, né? Não entregava. Não entregava do outro lado, não. Então, e essa do Defunto da Rede, ela é uma lenda lá da Natividade da Serra, que o pessoal antigamente também não tinha caixão, né? O caixão às vezes só usava para o velório, né? Então trazia um defunto da zona rural numa mortalha, numa rede, né? Enrolar uma mortalha, colocar na rede, aí vinha a procissão trazendo um defunto para a cidade para enterrar no cemitério. E depois colocava, às vezes fazia um velóriozinho num caixão e depois tirava do caixão, enterrava só o corpo com a mortalha, né? E guardava o caixão para um outro defunto. Então, aí essa história estavam trazendo um cortejo, um defunto na rede, e daí tem uma assombração Peraí, isso aí você tá guardando pra contar na fogueira, né? Posso contar na fogueira. Porque você não terminou nem do barqueiro, você terminou rapidamente. Só para deixar no mistério. Suspense, tá No bom. suspense. É pra comprar o livro também, né? Então é esse o conto do História da Assombração. E daí eu não parei mais. Agora eu tenho mais 2 livros que eu estou terminando, que é o Assombrações do Vale do Paraíba, que é um livro, não é em quadrinhos, são mais contos mesmo, abrangendo bastante coisa do Vale do Paraíba. E tem um do Saci, específico do Saci, mas tem mais história de Saci, mas também tem do lobisomem, tem de assombrações diversas. Você falou que faz pesquisa, né? Você pesquisou de outras culturas, assim, fora do Brasil, não? Sim, porque o Instagram, quando em 2021, na pandemia, eu montei o Instagram, falei, eu vou fazer... eu gosto de escrever, eu falei, vou colocar umas histórias de assombração lá. E daí eu comecei a escrever umas histórias de assombração, e o pessoal começou a gostar e começar a ter mais seguidor, né? E os seguidores pediam histórias de outros países, de outras culturas também. Daí aquela coisa, o perfil não é seu, é do seguidor que manda, né? Aí eu comecei a colocar, porque a minha ideia é só coisa brasileira e só do Vale do Paraíba, aqui da região. Mas daí começou pedindo mais coisas, eu comecei a pesquisar de outras culturas, de outras lendas. E hoje eu publico variado e publico as daqui também, né? Então... E como é que você pesquisa na internet? Ah, Você fala outra língua? Inglês? Espanhol? inglês, Tem o tradutor o hoje em inglês dia, eu né? entendo bastante de inglês, um pouco de espanhol, né? É. E tem o tradutor também. Esqueci do tradutor. Mas geralmente o pessoal, os seguidores indicam a história. Tem a história tal,
pesquisa tal coisa, você vai no Google lá, você dá um Google, você acha. Ou aí, às vezes, eles contam a história pra mim. Eles mandam no direct, às vezes mandam por e-mail. Acontece comigo também umas coisas assim, é legal, eles né? indicam a história. Pô, tem... Que nesse dia me indicaram a tal da Bruxa do Teles, eu não escrevi ainda, lá do Rio de Janeiro. Aham. Que era uma prostituta, que, né, enfim, ela foi casada, só que daí o marido faleceu, ficou, enfim, ela acabou virando prostituta, e aí, só que passou o tempo, ela foi ficando velha, daí não tinha clientela mais, e ela começou a sacrificar criança, enfim, tinha umas coisas, e daí ficou conhecido como a Bruxa do Teles. Então tem essas histórias que eles contam, que eles indicam. Entendi. Ela fala, escreve sobre a Bruxa do Teles. Que nem eu tive em Minas, e daí fui lá em São Tomé das Letras passear lá. Ah, lá tem muita, hein? Tem, mas ela é muito bastante disco voador, tem umas histórias meio esotéricas. Né? Mas daí tem umas histórias, não é nem assombração, mas umas histórias meio... Cabulosas. Eu lá, umas histórias bem, fizeram mais sucesso no meu perfil, a do Sete Orelhas. Aham. Ah, eu escutei isso Você lá. já viu a história do Sete Orelhas? Já ouvi falar, Que mataram briga de fazenda por causa de terra. Isso era de família, né? Uma família foi vingar a outra. Isso, e daí o cara saiu, mataram o irmão dele, tiraram a pele do irmão dele pendurado numa figueira lá. E ele saiu caçando um por um. Eu falei, caramba, essa história é muito já tá legal. no livro seu ou não? Não tá no livro, mas tem no Instagram. Aham. E eu vou adaptar essa para colocar nos livros também. Escuta, às vezes acontece você escutar uma história e você criar em cima dessa história que você escutou. Acontece. Tem um caos legal aí, eu vou contar assim. Isso é um caos, o caos é sempre como o Rolando Boldrin falava, o caos tem um finalzinho engraçado, né? Daí, mas vira uma história de assombração, vai vendo. Eu tenho um amigo meu que trabalhou muito tempo em Taubaté de motoboy. E daí, ele sabe que eu sou da Redenção, e Redenção eles acham que todo mundo que mora aqui é meu parente, né? De fato, acho que Mas pode até ser, né? A maioria pode até ser mesmo, mas enfim. Daí ele falou assim, Maurício, sexta-feira eu contei com ele numa semana, né? No começo de semana. Sexta-feira eu levei um parente seu lá pra Redenção. Ah, é? Quem que foi que você levou, Edinho? Ah, eu levei o Edson Fonseca. Parente seu. Deve ser parente seu, tudo parente seu por lá? Eu falei, de fato, o Edson Fonseca era parente meu mesmo. Ele, como assim era? Eu falei, era porque morreu, mataram ele. Ele já arrepiou. Como assim? Eu levei ele lá, cara, já arrepiou. Que história é essa, cara? Eu falei, não. Onde você pegou ele? Eu peguei lá no Belém. Falei, mas deve ter um cemitério do Belém, então Tem. Falei, mas no cemitério? Ele, não, no cemitério não. Eu peguei lá na estrada lá. Levei ele lá da Pontes Mineiro. Ele falou que morava ali pra cima. Ele falei, de fato, ele tinha um sítio lá da Ponte Mineiro, não, na Ponte Redenção, né? E o sítio dele era ali mesmo. Mas o Edson faz uns 8, sei lá, fazia uns 8 anos já que ele tinha morrido. O Edson mataram ele no rodeio lá, ele montava em boi, montava em cavalo, enfim. Ele era meio brigão, valentão, sabe? E mexeram com a namorada dele lá, ele foi lá, bateu nos caras, que ele era bom de briga. Só que daí os caras esperaram ele na ponte lá, mataram ele a tiro quando ele foi embora. E daí, não, cara, pelo amor de Deus, arrepiou assim, não, cara, eu levei ele lá e não sei o quê. Não, mas pagou certinho. Falei, mas não é porque tá morto que não vai pagar, que né? não vai ser desonesto, né? Não vai pagar, pagou certinho, né? E aí parente vai ter, não conheço parente desonesto, não sei. Enfim, você brincar com ele, e ele desesperado. Mas não é, ele pegou um rapaz que trabalhava pro Edson Fonseca e ficou trabalhando lá. O apelido do rapaz era Gato Seco, eu nem sei o nome dele, não lembro o nome dele. Mas tinha o apelido Gato Seco. É o Gato Seco. E ele pegou o Gato Seco no Belém e levou para lá e falou assim, e aqui na região, não sei se em outras regiões do país é assim também, né? Você não fala o nome da fazenda, você fala assim, que nem ia levar lá, você fala, me deixa lá no Tavinho Pereira. Isso, Na fazenda Tavinho Pereira. Me deixa lá no João Rodrigues. E ele achou que eu falei assim, me deixa no Edson Fonseca. Ele achou que o cara conhecia, né? Ele achou que o cara era o Edson Fonseca, e não era, Sim. ele tá do sítio do Edson Fonseca. Então ele foi e levou o Gato Seco lá, entregou o Gato Seco da ponte, nisso aí. E assim foi criada mais uma Nessa história. aí, se você já desloca um pouquinho a versão, você já criou uma história. Já criou uma história, pode crer. Então, e quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Bom, isso quem diz é o contador, né? Então. Legal. Escuta, Maurício, você quer mostrar mais alguma coisa ou a gente já Você pula pra... eu tinha falado do boneco, os eu acho que é bonecos. legal mostrar como é que era o boneco. O que era o boneco, né? Por exemplo, eu vou mostrar do Asa Branca aqui, que foi o primeiro. Que nem, ó, isso aqui foi, eu falei da Pétala Lemos, o boneco que ela levou pro editor. O que é o boneco? É esse protótipo do livro, com uma capa. Tá vendo? É um livro montado, mas rabiscado, ó. Né? E que não deixa de ser bonito já também, né? Então, mas isso aqui... Oh, Aí, ó, falando de assombração, eu posso me dar um susto. esse é filho seu. Esse é meu filho, é ele que é o responsável, ele e meu pai. É. Então, aqui, deixa eu achar a página que corresponde a essa aqui.
Ó. Então esse aqui é o boneco, esse aqui é o livro pronto, tá vendo? Aham. Então serve para ter uma noção de como Você que vai ser o indica livro pra pronto. onde você quer ir, né? Qual que é o caminho que eu vou seguir para fazer o livro. Que legal. Beleza. Então esse é o boneco e esse é o livro pronto. Muito bom. E aqui a da capa que eu falei, ó, o Reinaldo fez os desenhos, a lápis, eu fiz a arte final e fiz a colorização no computador. Uhum. Muito É o legal. corpo seco do Reinaldo Batista aqui e a pintura digital do Maurício. Escuta, seus filhos leem você? Ou Ou eles escutam? Ele cresceu ouvindo História de Assombração. Mais de escutar, né? Ele contar História de Assombração pra ele dormir. Ah, é? Ele cresceu ouvindo É História o de Assombração. contrário do que era antigamente, né? Era pra pôr medo. Ele não, ele queria escutar História de Assombração pra dormir. Legal. Hoje ele lê, ele gosta de outras assombrações, né? Ele gosta muito de coisa de terror. Tem uns joguinhos de Tem terror. joguinhos, né? Então ele gosta desse... Aham. E você nunca pensou de entrar nessa linha de animação, não? Então, tem um projeto com um amigo meu, o Edivaldo Cerqueira. A gente tá planejando fazer uma história do Saci. Uma Sei, animação. Animação. A gente tem uma história... Hoje tá bem mais fácil de fazer isso, né? Sim. Antigamente tinha que ele pintar. já trabalha, o Edivaldo já trabalha com 3D há muito tempo. É. E ele faz, tanto que ele trabalhou pra Marvel, trabalhou pra aquela série Cidade Invisível, que teve na Netflix, que tinha o Corpo Seco, tinha o Saci, tinha o Curupira. Tá. Ele trabalhou fazendo efeito especial para aquilo lá, os efeitos especiais ele fez, de 3D. Então ele já entende dessa área, a gente estudou junto na Unital, depois a gente trabalhou em São Paulo junto, então amizade de longa data e ele está desenvolvendo estamos no roteiro. Legal. Roteiro. Estamos na fase do roteiro. Legal. E tem ideias para fazer uns audiobooks também com as histórias de assombração. Audiobook é legal também, né? E aí você que vai narrar? Provavelmente um amigo meu, o Herman, tem o Herman Stipe. Ele tem uma voz mais Ele cavernosa. é locutor lá na Mix em São Paulo. E ele faz dublagem de filmes. Então ele tem mais as manhas, né? daí eu falei assim, Herman, você é o cara para fazer, né? Então provavelmente a gente vai acabar fazendo um projeto junto com ele. Ele já estamos ensaiando aí. Legal. Ele já andou fazendo, no meu Instagram até tem alguns contos que ele narrou. Tem o do Opala Preto, que é uma lenda do Carioca lá, do Opala Preto. E ele fez do Casileiro del Diablo, que é a lenda do vinho lá. Sim. Ele narrou essa lenda também, ficou bem legal. O pessoal olhar no Instagram, @mal-assombrado, vocês vão ver a locução do Herman Vai lá. escutar o Herman lá. Ficou bem legal. Por isso que eu falei assim, que a gente vai fazer um audiobook. Legal. Maurício, então até a fogueira, né? Até a fogueira, Beleza. daqui a pouco. Que não é a fogueira de livros da Inquisição, né? Não. Pelo amor de Deus. Na que você falar que pode começar, eu já começo. Pode começar. Então, Chico, aqui essas terras aqui, dizem que tinha muita assombração, né? Antigamente tinha muita assombração. Os meus pais, os meus tios, o pessoal que trabalhava na roça, contava muita história de assombração. Aqui para trás, diz que tinha um cemitério de escravos e diz que uma negra chamada Clara, uma vez foi enterrada junto com ouro. Então tem história de botija de ouro, história de fazendeiro, não aqui mais para lá, que judiava muito de escravo. Então tem todo esse tipo de história que gera história de assombração, né? Aqui no sítio do Fundão, aqui a época que meu pai morava ali, tinha um trilho da vaca, descia uma luz à noite pelo trilho da vaca. Todo mundo via, toda noite eles viam. Como se fosse uma lanterna, um farol, assim, uma bicicleta com farol, descia pelo trilho da vaca assim e subia. Você chegou a ver? Não, eu não existia nessa época ainda. Tá, foram seus pais. Meus pais contavam, minhas irmãs, meus irmãos mais velhos contavam também que viam isso aí. Você já escutou o povo da roça falar, naquela época eu não havia ainda. Não havia. Eu não havia. Eu não havia ainda. Eu digo eu não existia. Né? Nós fala assim. E aí cortava lenha no mato. Pá! Pá! Aquele barulho cortando lenha no mato. Mas não tinha, você ia lá, não podia andar no mato outro dia lá, não achava nenhum morão, nenhuma árvore derrubada. E escutava o barulho da árvore caindo também. E, enfim, socava o pilão à noite. Tinha esses barulhos, essas coisas que todo mundo ouvia e contava a mesma coisa, né? Eu cresci ouvindo essas histórias como verídicas. Aqui mais pra frente, aqui tem um lugar que é a casa da minha avó, que era a casa da minha avó. Hoje só tem uma árvore lá e o lugar que o plano assim na beira da represa. Mas disse que tinha uma assombração que gritava para as estradas. Como é que chamava a sua avó? A minha avó, Olímpia. Olímpia. E mãe do meu pai. E disse que tinha uma assombração que gritava na estrada aqui da quinta para sexta.
Toda semana, da quinta para sexta, a assombração gritava. Diz que dava um berro muito feio, um berro meio de agonia, meio... um berro tenebroso mesmo. Toda semana tinha quinta para sexta, 15 para meia-noite, meia-noite dava o berro. Era da quinta para sexta. E teve uma vez que o meu pai, o meu tio Berto e o tio Venâncio, né? O tio Venâncio que é avô do Daniel aqui da pousada. E eles foram para... Falavam que ia para a vila, né? Para a cidade ia para a vila. Foram para a Redenção, para a vila, né? E voltaram, sei lá, umas 9 da noite assim. Só que encontraram com um conhecido para a estrada, a cavalo, e ficaram batendo papo. E meu pai com o meu tio Venâncio cismaram de vir na frente e largaram o meu tio Berto para trás, porque ele ficou batendo papo com o cara lá. Eu não lembro quem que era o cara, se era o Geraldo Gaspar, quem que era, que eu sei que ficaram batendo papo lá. E aí chegaram aqui, era quase meia-noite, 11h30 já. Aí a minha avó ainda xingou eles: vocês são loucos, hoje é dia que o bicho berra, o bicho é assombração, né? Berra para as estradas aí, os seus irmãos largaram o irmão para trás, ele vai vir junto com o bicho agora e vai ver o bicho. E porque eles não... E disse que dava umas 15 para meia-noite assim, os cachorros, o bicho dava um primeiro berro num sítio antes. Ele não berrava na frente da casa da minha avó, que era na beira da estrada, mas ele berrava num sítio antes e berrava num sítio depois. Quando ele dava o primeiro berro, disse que os cachorros tinham que ficar na casa, sumia pro quintal e entrava tudo embaixo do paiol. Os cachorros tinham medo do berro do bicho, não queria ver o bicho na beira da estrada, não ficava para latir. E aí o bicho deu o berro e o meu tio Berto não tinha chegado ainda. Aí minha avó desesperada, meu pai com o tio Venâncio também não sabia o que fazia. E tava esperando o Berto, e o bicho berrou, não demorou muito, ele bateu na porta. Ele chegou com o cavalo, parou o cavalo e bateu na porta. Aí entraram, enquanto eles estavam conversando, minha avó preocupada com ele assim, o bicho berrou no terreno. Nessa noite, o meu tio Berto veio junto com o bicho, não escutou o bicho berrar e não viu nada. Mas eles escutaram na casa. Então tem essa história, essa assombração. Hoje falam que é o bradador, né? O bradador dizem que é uma alma penada que ficou enterrada em algum lugar, ou largado no meio do mato, enfim. E a alma dele sai berrando para as estradas. Tem uma sina que, geralmente por um certo tempo, né? Ele fica cumprindo essa sina e sai berrando para as estradas. E tava esse berro muito feio. Então essa era uma assombração que tinha nas estradas aqui. O meu pai contava também, né? Que uma vez o lobisomem começou a perturbar lá no terreiro da casa. E aquela cachorrada, porque o lobisomem disse que assim, vinha aquele cachorrão pretão maior que era o lobisomem, andando meio de quatro, assim, com a bunda meio erguida assim, né? Ele andava meio... E disse que a cachorrada ficava tudo em volta, latindo e fazendo aquela barulheira, e ninguém conseguia dormir com aquela barulheira. E o meu pai olhou lá, viu o lobisomem, disse que ele catou um pedaço de guatambu e saiu para ver o que era. Mas daí quando o lobisomem viu, ele correu mais para frente. Ele foi tentando seguir para ver o que era. Só que cada vez que ele ia mais para frente. Quando ele viu, já estava quase amanhecendo o dia, ficou assombrado, né? Ficou quase amanhecendo o dia, e ele andando até o lobisomem, estava uns 5, 6 quilômetros longe de casa.